Gostaria de ler um texto da palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo de número 4. Se você tiver uma Bíblia, tiver condições de abrir e acompanhar, acompanhe aí. No livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo de número 4, que diz assim: Cruel é o furor e impetuoso é a ira, mas quem parará perante a inveja? Uma pergunta. Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. O objetivo de falar sobre os pecados, os 7 pecados capitais, é justamente resgatar a nossa humanidade. Porque muitas pessoas pregam falando de que nós devemos sempre atentar para a nossa espiritualidade. É importante, mas nós não somos só seres espirituais, nós também somos seres humanos. Temos um corpo e temos uma humanidade, temos uma alma. Mas quando nós falamos de resgatar a nossa humanidade, não estamos falando da humanidade de Adão, porque essa foi caída. Adão caiu e fracassou, pecou diante de Deus. Mas quando nós falamos de resgatar valores humanos, estamos falando de Jesus Cristo como sendo homem. Porque Jesus Cristo, quando viveu nessa terra, ele viveu como homem aqui. Então, resgatar valores humanos é nos espelhar em Cristo. Como Cristo viveu como ser humano. Porque resgatar valores humanos vai nos diferenciar dos animais que vivem pelos seus instintos. Nós, como seres humanos, temos que nos espelhar em Cristo como nosso modelo perfeito de humanidade. Então, semana passada, nós iniciamos essa série de mensagens falando sobre o orgulho, que é um pecado luciferiano, porque é um pecado que nasce no coração de Lúcifer. E hoje nós estaremos falando sobre o pecado da inveja. A diferença do pecado do orgulho para o pecado da inveja é o pecado do orgulho, ele justamente olha a pessoa de cima para baixo. Já o pecado da inveja é quando as pessoas olham as pessoas de baixo para cima. Eita! É Eu não diferente. conheço ninguém orgulhoso. Você conhece? Não. Vamos falar em tese aqui, que nenhum de nós somos orgulhosos ou de nenhum de nós somos invejosos. Não. Mas o pecado da inveja, o que seria a definição da palavra inveja? A inveja é quando você tem desgosto. Que não pertence? Ou você tem desgosto, você tem infelicidade quando você vê a felicidade ou a prosperidade de alguém. Ou a inveja é você desejar compulsivamente o que o outro tem. Seja lá qual for a definição de inveja, todas elas são, na verdade, algo muito triste, algo que Deus não quer para nós. Aqui o texto diz: quem parará perante a inveja? Porque a inveja, ela simplesmente repele as pessoas. Quando nós falamos de inveja, por exemplo, a gente vê aquele clássico exemplo na Bíblia que fala de Caim e Abel, onde Abel era um modelo de referência, porque quando nós falamos de Abel, a gente fala de alguém que tinha um referencial diante de Deus. Que Deus recebe o sacrifício de Abel. Mas a Bíblia diz que Caim, ao invés de ele se inspirar em Abel, ele resolve invejar Abel. Quando você olha para uma pessoa, quando você olha para um pastor, quando você olha para um cantor, quando você olha para um pregador, e você o admira, você tem ele como uma fonte de inspiração, e você quer ser como ele é,
ou você quer pregar como ele prega, ou você quer cantar como ele canta, ou você quer ser como ele é, e você tem aquela pessoa como fonte de inspiração para a sua vida, isso é maravilhoso. Quando você vê alguém como uma referência, e você quer lutar, e você quer orar, e você quer buscar a Deus para você ser positivamente como aquela pessoa. Mas este não é o caminho da inveja. O caminho da inveja é um caminho reverso a esse. A Bíblia diz que Caim poderia muito bem, né, olhar para Abel e ter Abel como uma referência. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que Caim se levantou contra Abel e o matou. Tirou a sua própria vida e se levantou contra ele. E é triste quando você vê pessoas tomadas por uma ambição, tomadas por uma ganância exacerbada, exagerada, e você não fica feliz com o que você é. Você não fica feliz com o que você tem, mas você quer ainda mais. E essa é uma característica da ambição, porque o ambicioso e o ganancioso, eles são pessoas egoístas. Porque o ambicioso, ele quer mais para si mesmo e para ninguém. E o ganancioso, ele quer muito mais além do que é necessário para ele. Por exemplo, um ganancioso, se ele pode comer apenas um prato de comida, ele quer comer 6. Isso aí não seria um glutão? O ganancioso. Nós vamos falar ainda sobre o pecado da gula, mas tanto o pecado do orgulho como o pecado da inveja são pecados que estão relacionados, porque a Bíblia diz que esses pecados nasceram no coração de Satanás. A Bíblia diz que Satanás era vaidoso. E invejoso. E ele também era invejoso, porque a Bíblia diz que ele queria ser como Deus. Ele queria o que era de Deus. Não existe nada de errado em você se inspirar em alguém. Mas a partir do momento que você deseja o que é do outro, e você não deseja o que Deus reservou para você, aí é complicado. Então você está entrando pelo caminho da inveja e não pelo caminho da inspiração. Eu lembro muito daquele texto da Bíblia, quando Jesus vai ali falar com a mulher samaritana, e a Bíblia diz, né, que Jesus disse para ela assim, olha, eu posso fazer nascer uma fonte em você, e essa fonte vai gerar para a vida eterna. Mas a mulher, ela começou a dizer assim, não, mas eu venho aqui todos os dias buscar água nesta fonte. Que fonte era aquela? Era a fonte de Jacó. Muita gente só quer ficar bebendo na fonte do outro. Eita. Aquela mulher só queria beber na fonte de Jacó. Enquanto que Jesus queria colocar a própria fonte nela, mas ela queria ficar bebendo na fonte de Jacó. Jacó era Jacó. Jacó teve a experiência com Deus na vida dele. Jacó teve os milagres que experimentou na vida dele. Jacó foi um homem abençoado. Foi um homem que experimentou as grandezas de Deus. Mas Deus estava falando para a mulher samaritana, mulher, eu quero criar uma fonte no seu coração. E essa fonte vai gerar, vai jorrar para a vida eterna. Essa fonte vai jorrar. Fonte de águas abençoadas, abundantes, cristalinas. E muita gente fica querendo o que é do outro, enquanto Deus tem vontade que você seja você mesmo. Porque todos nós na terra, nós somos individuais, porque não existe ninguém igual a mim. Nós somos seres seletos. Nós somos seres específicos, porque não existe outro Davi, não existe outra cantora Fabiana, não existe outro pastor Valcinei, não existe. Então Deus tem uma bênção, Deus tem uma fonte para cada um de nós. Agora, uma outra coisa interessante, cantora Fabiana, é que a inveja, ela sempre trabalha em pares. Como assim?
Por exemplo, a Bíblia fala de Caim e Abel, ambos eram filhos. Ambos produziam alguma coisa. Abel produzia lá, né, os frutos, seu plantio, enquanto que Caim tinha lá, né, aliás, o Abel tinha lá os seus animais, os seus criadores, enquanto Caim plantava os seus frutos, né? Então, ambos eram filhos, ambos eram irmãos, ambos eram produtores. A Bíblia também fala de reis, né, que era o caso de Davi e Saul, quando a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, esse é um grande exemplo de inveja, né? Verdade. No capítulo 18, no versículo 5, quando a Bíblia fala, né, que quando Davi venceu lá o gigante, lá no capítulo 18, no versículo de número 7, diz assim: as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. As moças cantavam isso de tal maneira que a ira, a inveja começou a brotar no coração de Saul, a ponto dele ficar com ódio mortal. É verdade. A Bíblia diz assim: então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. A inveja trabalha em pares. Por exemplo, eu sou pastor. Aí, se eu fosse uma pessoa que fosse inclinar para a inveja, aí quando eu vejo um pastor que está, né, pregando com aquela unção, e muitas vezes orando e Deus curando, aí ao invés de eu orar a Deus, para Deus abençoar mais a vida dele, eu começo a perguntar: quem é esse cara? Onde esse cara apareceu? Quem é ele? Isso é visão de reino, né? Visão de reino é quando você une o conhecimento um com o outro e todo mundo trabalha para o reino. A inveja, ela não deve existir nem no meio da membresia da igreja, nem em lugar nenhum, né, pastor Davi? Porque a inveja acaba com as amizades, a inveja acaba com o ser humano. O próprio ser humano que é dotado de inveja, ele não tem uma vida própria. Verdade. Ele vive escravo daquela inveja que carrega no coração. A Bíblia fala, por exemplo, que os irmãos de José o invejaram, o venderam como escravo. Por quê? Ali você vê a inveja entre pares, entre irmãos. Você vê também, nitidamente, né, a inveja presente, não é, em alguns textos bíblicos, em algumas partes da Bíblia, quando você vê ali nitidamente uma competição entre pares. Então você vai ver um advogado, vai ter inveja de um outro advogado. Um pintor geralmente não vai ter inveja de um advogado, ou um advogado vai ter inveja de um pintor. Mas a inveja, ela trabalha entre pares. Porque você olha uma pessoa e então você, ao invés de se inspirar naquela pessoa, você não só deseja ter o que ela tem, mas pior ainda, é você desejar que aquela pessoa não tenha o que ela tenha. Ou que você deseja que aquela pessoa não seja o que ela seja. Então isso aqui é uma tristeza da inveja. Porque a inveja, a pessoa não só quer ter o que o outro tem, mas ela não fica feliz com o que o outro tem. Engraçado que isso já nos remete a um outro versículo da Bíblia, né? Que é muito fácil você chorar com o que chora, mas se alegrar com aqueles que se alegram, olha, pro invejoso é difícil, não é, pastor Davi? Com certeza, é difícil. Porque você se alegrar com o outro que está alegre, por uma bênção recebida, não é todo mundo. Às vezes você encontra uma pessoa que está passando por dificuldades, né? E tem sempre uma pessoa ali consolando, tem sempre uma pessoa ali pronta, tem sempre uma pessoa ali do lado, mas aí é fácil você identificar um invejoso, que aí acontece que aquela pessoa prospera, aquela pessoa tem conquistas, e aquela pessoa se afasta. O outro não fica com tanta inveja. Quando você chega para uma pessoa e diz que você conquistou algo e aquela pessoa não demonstra felicidade ou alegria, né, ou satisfação pelo teu sucesso, então isso é triste. Agora alguém me pergunta: pastor Danival Cássio, por que a inveja é pecado? Porque quando você deseja o mal ao outro, e quando você deseja o fracasso do outro, ou quando você não se alegra com a vitória do outro, isto é um sinal de que você não ama o outro. E a base do cristianismo é o amor. Quando você chega ao ponto de não se alegrar com a vitória de alguém,
quando você chega ao ponto de desejar o mal a alguém, preocupante. Isso significa que você não ama alguém. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, assim, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então, quando você inveja alguém, isso é sinal de que o amor de Deus não está em você. De que a graça de Deus não está em você. A Bíblia diz que a inveja tem consequências. Aqui, no livro de Provérbios, quando nós lemos aqui, diz assim, olha, quem parará perante a inveja? O invejoso, ele é uma pessoa solitária. Ele não tem comunhão, porque ninguém para perante a inveja. Muitas vezes, nós somos tomados e somos pegos com esses sentimentos. Então, nós temos que levar esse sentimento para a cruz. E quais são as consequências da inveja? Primeiro é a insatisfação. Porque ao invés de eu me alegrar com quem tem, eu fico me consumindo por dentro, eu fico me torturando por dentro. Porque eu fico perguntando, por que essa pessoa tem e eu não? Por que essa pessoa tem? Por que essa pessoa faz e eu não? Mas, pastor Davi Ocasio, assim, é bom também ressaltar, porque tem muitas pessoas nos ouvindo, né, de diversos estados do Brasil e até fora do Brasil também, amigos que nós temos fora do Brasil. Tem muitas pessoas perguntando, mas será que o invejoso, ele tem inveja só do que a pessoa possui? Ou o invejoso, ele tem inveja do que a pessoa é? Porque às vezes tem pessoas que elas não são tão bem-sucedidas financeiramente. Mas o fato de ser uma pessoa espontânea ou ter um dom também pode despertar a inveja, não pode? Com certeza, tudo pode ser um instrumento de inveja. Às vezes a pessoa, o invejoso, ele quer ser o que você é, ou às vezes ele quer ter o que você tem, ou o invejoso, ele às vezes não quer que você ele não quer que você tenha. Ele não tem, não quer que o outro Porque, tenha também. porque ele não tem, ele quer que você não tenha. Isso. E o invejoso, ele é uma pessoa insatisfeita, porque ao invés dele se alegrar com o que tem, ele se consome por dentro porque ele não tem. Então, por isso, ele deseja que você não tenha também. O invejoso é aquele que não tem e quer que ninguém tenha, porque ele não consegue sentir alegria com o que tem. Às vezes, para o invejoso, as coisas não estão dando certo. Aí ele não quer que para outra pessoa dê certo também. Verdade. Já aconteceu isso com você. Eu tenho certeza que você que está aí nas redes sociais, está nos acompanhando pela nossa rádio, a DMC, já aconteceu alguma situação na sua vida em que você foi contar uma bênção para uma pessoa e essa pessoa ficou triste, o semblante caiu, porque ficou triste com a sua felicidade. Verdade. Então, assim, são sentimentos que rodeiam as pessoas, né? Mas nessa noite eu acredito que o pastor Davi Valcácio vai dizer qual é o antídoto para isso. Verdade, com certeza. Uma das outras consequências da inveja é que quando você impede, uma das características do invejoso é que ele não se alegra com quem tem. Então, existe até um ditado que todo mundo conhece, que diz assim, olha, quem desdenha quer comprar. Que é quando um invejoso, quando ele vê uma pessoa se destacando, e quando ele vê alguém tendo sucesso, seja lá em qualquer área, financeira, espiritual, ele começa a colocar defeito. Né? Ver nitidamente, às vezes, um pregador que está pregando uma mensagem poderosa. Ele errou português ali, ó. Ele errou o pronome. Aquele verbo está no lugar errado. Ele fica ali anotando os defeitos. E né? quando é o cantor, você me tornou, hein? Ou então quando o cantor está cantando, ou então quando o maestro está regendo o coral. Ou então, tá regendo errado. O invejoso, ele se prende nos defeitos, porque ele não consegue se alegrar. Eu não gostei aquele azulejo não ficou bom, gente. É verdade. É triste. Uma outra coisa também, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 10, olha, onde há inveja, há ambição e egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só, irmãos, que a Bíblia diz, toda espécie de males. Ou seja, um abismo puxando o outro, né? Um abismo chamando o outro abismo. Sim. Na semana passada nós falamos aqui sobre o orgulho, né, que é um pecado mortal, e a inveja também, porque o invejoso, ele vive insatisfeito. Ele não se alegra com a vitória do seu irmão, do seu próximo, mas ele também luta contra a soberania de Deus. Por que, pastor Davi Valcácio? Porque as pessoas têm o que têm e são o que são. Isso não compete a mim, isso compete a Deus.
Ninguém pode julgar. Então eu não posso julgar e questionar e falar, Deus, por que esse fulano prega desse jeito e eu não? E eu não. Por que esse fulano tem um carro e eu não? Por que esse fulano tem uma casa assim e eu não? Por que esse fulano tem esse ministério e eu não? Então, isso é Deus, é o mistério de Deus. Mesmo porque cada um sabe da sua caminhada, Com né? certeza, Deus sabe. Tem pessoas que trabalham a vida inteira e que não conseguem ter muita coisa. E às vezes alguém que trabalha tão pouco consegue ter muito. E aí, como eu vou explicar isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Isso é a soberania de Deus. E não me cabe questionar a soberania de Deus. Porque muitas coisas acontecem porque você se dedicou, trabalhou, mas muitas coisas acontecem pela vontade de Deus. Então, às vezes, pode ser algo acaso, ou pode ser algo que Deus providenciou com as suas mãos, ou pode ser fruto de um trabalho. Não cabe a nós questionar as ações de Deus, porque isso não nos compete. Então, muitas vezes, o invejoso, ele tenta lutar incansavelmente, mas em vão, contra a soberania de Deus. Uma outra coisa tremenda é que o invejoso é meio uma espécie de sadomasoquista. Porque o sadomasoquista é aquela pessoa que ela busca prazer no sofrimento. E, na verdade, o invejoso, ele é um pouco meio sadomasoquista, porque ao invés dele preferir se alegrar com a vitória do irmão, ele quer saber da vida do não, outro ele fica pra se machucar. Ele fica se corroendo por dentro. Tipo aquelas pessoas assim, a gente vê muito assim nas redes sociais, né? As pessoas falam assim, não me acompanha, não me segue, não curte nada que eu posto. Mas tá ali olhando tudo. Verdade. É o sadomasoquista assim, pastor Davi? É, porque ao invés... Ele quer se machucar, ele quer ver a vitória do outro. Verdade. Que vontade de pegar e enforcar. Mas Deus é maior na tua vida. Chega o irmão Valcinei e fala para mim assim, pastor Davi Valcácio, eu queria convidar o senhor para vir na minha casa, para a inauguração da minha mansão, né? Deus. Vou fazer um churrasco com picanha. Ô, glória! E quero que o senhor vá na minha casa. Picanha ao alho, meu Para Deus. render ação de graça para a mansão que Deus me deu. O que eu vou fazer? Eu vou conhecer. Eu vou lá. Eu vou também. Eu vou abraçar o meu irmão. Eu também. Eu vou me alegrar com a vitória dele. Se tiver lá um convencível na garagem, eu vou me alegrar mais ainda. Mas eu vou pedir a chave para dar uma Não volta. é? Isso. Então é isso, eu vou me alegrar, mas o invejoso não. O invejoso, ele fala assim, eu não vou lá nada, eu vou ficar, eu tenho uma casinha, eu moro naquele lugarzinho, eu vou lá me alegrar com o irmão que tá dizendo que vai oferecer um churrasco, ele tem uma casa. Então o invejoso ele não consegue se alegrar. O invejoso, ele se consome por dentro, ele se corrói por dentro. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O invejoso, se ele não tiver problema de osteoporose agora, com certeza no futuro ele vai ter. Se não morrer de câncer. Vai procurar um bom ortopedista para tomar uma vitamina D. Sabe por quê? Porque ele pensa assim, olha, já que eu não tenho felicidade, então eu vou infernizar a vida dos outros. Lembra aquela frase assim, olha, eu vou infernizar a tua vida. Quando a pessoa não consegue ter felicidade com alguém, se eu não estou feliz, então ninguém vai ser. Vou perturbar. Vou perturbar. Meu Deus. Gente, já aconteceu isso? Não, peraí, agora eu tô curiosa, pastor Davi. Gente, já aconteceu isso na vida de vocês? Alguém perturbando a vida de vocês, uma pessoa assim que não era bem resolvida? Que por acaso, assim, em determinado momento, começou a infernizar a tua vida e tu via que era para infernizar, para te tirar a tua paz? É verdade. Gente, que coisa! Uma certa feita, eu li uma ilustração do invejoso e o ganancioso. Ambos foram convidados a comparecer perante o rei. O rei falou, hoje, o ganancioso e o invejoso têm que comparecer a uma audiência. E estava ali o ganancioso e o invejoso. Aí o rei falou assim, olha, aquele que pedir primeiro eu vou dar em dobro para o outro. Aí então, o invejoso... Imagina, ninguém falou nada. Aí o invejoso pensa assim, eu não vou pedir primeiro, porque senão ele vai ganhar mais do que se eu for pedir alguma coisa boa, ele vai ganhar o dobro, eu vou ficar com inveja dele, então eu não quero pedir primeiro. Aí o ganancioso fala assim, eu não quero pedir primeiro, porque o que eu pedir primeiro... ele vai ganhar em dobro, então eu vou querer ficar com o que é dele, eu vou querer pegar o que é dele. Meu Jesus. Aí naquela luta para ver quem vai pedir primeiro, aí
O invejoso pediu primeiro. Falou assim, eu quero que me fure um olho. Ah, para o outro ficar cego dos dois olhos. Para os outros ficar cego dos dois olhos. Meu Então, o invejoso, ele prefere sofrer. Ele prefere sofrer porque ele vai ver o outro sofrendo mais. Eita! Isso é triste, porque o invejoso, ele não se alegra. Ele prefere ficar triste em saber que o outro vai ficar mais triste. Ele não consegue Então, se ele alegrar. consegue ficar alegre, sabendo, mesmo na tristeza dele, ele se alegra porque o outro vai estar pior que ele. A pior característica do invejoso é que ele não quer que todos tenham, ele quer que todos tenham menos, porque ele não sabe conviver com aquele que tem mais. O invejoso, ele se sente o tempo todo ameaçado, porque ele acha que tudo converge em torno dele mesmo. Então, o invejoso, ele tem um conceito errado de sucesso. Muitas pessoas têm um conceito errado de sucesso, porque nós achamos que ter sucesso é você ser mediado por uma sociedade capitalista. Não, esse irmão tem sucesso porque ele tem 3 graduações e aquele outro não tem sucesso. Não, esse tem sucesso porque esse tem carro, tem casa e o outro não tem, então o outro não tem sucesso. Então nós classificamos sucesso de uma forma capitalista, de uma forma pragmática, de uma forma hedonista. E isso é triste, porque se nós classificarmos os apóstolos, os homens de Deus, dessa maneira, esses homens não foram homens de sucesso. Se fosse Então, hoje, em muitos locais, iam dizer que eles não tinham nada de Deus. É verdade. Não foi açoitado, não tinha nada de Deus. Jesus. Olha, O próprio Jesus. olha o que a Bíblia diz, pastor Valcinei, no Salmo 73, quando a Bíblia fala do Salmo de Asaf, que é um salmo onde esse homem, ele aqui questiona a bondade de Deus, quando ele olha para o ímpio e vê que os ímpios prosperam e ele não, em relação àqueles que temiam a Deus. Ele disse, olha, verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração, e quanto a mim, os meus pés que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem aos meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então aqui, muitas vezes, nós somos como este salmista aqui expressando. Você olha para aquela pessoa que prospera de uma forma pragmática, de uma forma capitalista, e você acha que você não tem sucesso e aquela pessoa tem sucesso, porque você mede isso por questões carnais e materiais, né? Como o filósofo Nietzsche, que é considerado também um dos seguidores do pessimismo, o pessimismo filosófico, né? Que se alguém não consegue realizar o que deseja no mundo, então o mundo não vale para nada. Se você é uma pessoa que não consegue alcançar os seus sonhos pessoais, então que o mundo se exploda. Então, na verdade, essa é a visão do invejoso, que acha que ser bem-sucedido e ter sucesso é só ter bens e ter coisas materiais. Então, aqui eu gostaria de terminar essa mensagem que a cantora Fabiana, minha esposa, frisou bem, é de como nós devemos vencer a inveja. Eu acredito que existe uma única forma de você vencer a inveja. Qual é o antídoto? De superar. É você ir pelo lado oposto. O que é o lado oposto da inveja? Ir na contramão. É ter um coração grato. A gratidão. Não vou aconselhar você a orar e dizer, Senhor, tira a inveja de mim. Não, apenas ore a Deus para Deus te fazer uma pessoa grata. Porque uma pessoa que tem um coração grato não é aquela pessoa que olha o que ela não tem. A pessoa grata, ela consegue ser grata a Deus por aquilo que ela já tem. Então a gratidão, ela é sincera, ela é verdadeira. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu quero te dar um presente. E aí você fala assim, olha, não precisava. Já viu aquela coisa que você vai dar um presente para uma pessoa e ela fala assim, eu não precisava. Mas tem pessoas que falam assim, não precisava, aí depois que você vira as costas, ela fala assim, pô, que porcaria que me deu, olha só, poxa, tinha que ser só isso. Mas tem aquela pessoa sincera, e quando fala assim, poxa, eu não precisava, mas está falando com sinceridade, com verdade, com coração. Então, na verdade, o grato, a pessoa grata a Deus,
ela consegue louvar a Deus por aquilo que Deus já fez pela vida dela. Consegue enxergar, porque tem pessoas Verdade. que não conseguem enxergar. Eu trabalhei com uma pessoa e essa pessoa, todas as vezes que a gente se encontrava, eu falava assim, tá tudo bem nada, eu não tenho nada na vida. Principalmente assim, virada de ano. Eu falava assim, aí, como é que foi teu ano novo? Foi horrível, eu bebi pra esquecer, eu não tenho nada. Eu falei, mas você tem saúde, você tem seus filhos, mas só isso? Eu falava, é só isso? Como assim só isso? A dádiva da vida, a saúde, só sabe o que é saúde quem perdeu. Verdade. Então, se a pessoa não consegue ser grato pelos detalhes, pela saúde, pela casa, pela habitação, pelo alimento ali na mesa, e isso é muito feio, porque isso aí é uma característica do ingrato. Verdade. E a gratidão, ela não se baseia no mérito. Porque muitas pessoas pensam assim, porque quando você fala de, por exemplo, quando você vai num supermercado e você compra alguma coisa, você pagou por aquilo. Sim. Então você pode dizer para a pessoa assim, não, isso aqui não é favor, eu estou pagando. Mas quando você se refere à gratidão, é aquilo que você recebe por aquilo que você não mereceu. Às vezes a gente vê isso em pequenos atos, né? Eu comprei isso aqui graças a Deus. Eu já ouvi pessoas falando assim, graças a Deus não, graças a mim, o meu esforço. Sim, ótimo, você trabalhou, você semeou para isso. Mas a pessoa que não consegue ver que Deus está estendendo a mão, te dando saúde, inteligência, sabedoria para você conquistar as coisas que você conquista, isso é a característica de quem? Do ingrato. Verdade. E o invejoso, ele geralmente, ele tem esse lado negativo da ingratidão, porque ele não consegue ficar feliz com o que ele tem, ele não é satisfeito. E geralmente ele entra pelo caminho do mérito, né? Eu oro, eu faço, eu aconteço, então tem que ter. Então, o eu, né? O egocentrismo. Por isso que uma pessoa invejosa, ela não consegue ser grata, porque ela entra sempre pelo caminho do mérito. E a gente vê muito essa questão da meritocracia dentro de muitas campanhas, dentro de muitos movimentos eclesiásticos, quando a pessoa diz assim, eu tenho fé, eu oro, eu uso a promessa, então eu tenho que ter, eu tenho que receber. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E como, na verdade, nós não conhecemos profundamente os planos de Deus. Deus tem os seus mistérios, Ele sabe como agir na vida de cada um. Antes de iniciar esse programa, quero pedir licença, o pastor Valcir estava até compartilhando um pouco da experiência da vida dele, que ele foi missionário durante muito tempo no campo missionário. Ele estava falando que ele perdeu a esposa dele assim, logo no início, né, do casamento dele, e ele tinha uma criança, uma filha pequena, com pouco tempo de idade, 1 ano de vida, né, e aquilo foi um momento muito difícil na vida dele, mas ele prosseguiu, ele foi em frente, não é? E Deus fez com que o servo de Deus superasse, né, ele viúvo numa situação delicada, mas ele, naquele momento, mesmo sem entender, né, os planos de Deus, mas ele foi grato. E hoje está aqui contando essa história, essa experiência, já casado, né, com uma nova família que Deus o constituiu. Então, a gratidão não se baseia na meritocracia, no que eu mereço, mas é um favor de Deus. Então, aquele que é grato, ele é grato por aquilo que ele já tem, aquilo que ele já possui. E ele louva a Deus pela vida, pelas conquistas do outro, porque ele entende que cada pessoa no reino de Deus tem a sua jornada, tem o seu caminho, tem a sua relação com Deus, e Deus trabalha na vida de cada um de nós de maneira diferente. Então, nós podemos vencer a inveja tendo um coração agradecido, tendo um coração que louva a Deus, que louva, que adora a Deus. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, se alegre com a vitória do seu irmão. Não faça como a mulher samaritana que achava que ela podia apenas viver da fonte de Jacó, quando que na verdade o Senhor estava querendo oferecer uma fonte bem maior, uma fonte pessoal na vida dela. Então não viva da experiência, da fé dos outros, mas viva da sua experiência com Deus e consiga se alegrar com a vitória do seu irmão. Então que Deus te abençoe grandemente.